Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta muito interessante que você vai se identificar. Você já estudou, viu videoaulas ou leu uma matéria e na hora de fazer as questões você não sabia nem sair do lugar? Às vezes a aula do professor era até boa, você achou que entendeu tudo, mas na hora de colocar em prática você entra quase que numa depressão, começa a achar que você é burro, que tem alguma coisa errada com você, porque você não consegue aplicar aquela teoria ali na prática, que de fato vai cair na sua prova. Recentemente eu fiz essa pesquisa com os alunos do meu grupo de WhatsApp e foi unânime, 100% dos alunos disseram que essa é uma dor muito forte, inclusive já foi muito a minha dor na época que eu estudava para os meus vestibulares. Agora eu vou introduzir o seguinte raciocínio com você. Como você acha que gente grande passa em concurso concorrido? Eu tô falando de Tribunal de Justiça, de concurso para magistrado, juiz, delegado de Polícia Federal. Você acha que o raciocínio dessas pessoas é arriscar perder tempo, vendo videoaulas enormes e maçantes, com assuntos de achismo do que pode cair, né? Uma coisa muito genérica, que não é específica para o concurso dele. O professor falando, balangando desse ali, horas de uma coisa que você poderia levar minutos para poder ler ou aprender de uma outra forma? Ou você acha que esses grandes concurseiros pegam a coisa a partir da fonte? E qual que é a fonte deles? As próprias provas antigas. Eles aprendem a fazer as questões, ler os comentários para aprender a matéria dentro das próprias questões, ainda que eles não tenham visto essa matéria anteriormente na teoria, em videoaulas, entre outras coisas. E só depois de ter feito uma varredura nas questões de prova e ver o que de fato cai, é que eles vão buscar alicerce na teoria para reforçar aquilo que talvez não tenha ficado muito claro na cabeça deles. Me parece meio óbvio que mesmo que você não tenha experiência em fazer concursos, porque talvez você é uma pessoa de 14, 15 anos que está tentando sua vaga agora, que você tenha percebido que o segundo modo é muito mais efetivo, porque ele não é baseado em achismo, e sim em estatística real, é o que de fato cai na prova que essas pessoas estudam. E eles utilizam as questões de prova para aprender a prática do que será cobrado no dia D, na hora H, e aprender a teoria simultaneamente através das questões comentadas. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Se esse método dá super certo para juízes, magistrados, pessoas de cargos elevados aí, né, federais, por que você acha que isso não daria certo com você, amiguinho, que vai fazer prova de Cefet, Coltec, Coduni, ETEC e IF de qualquer estado? Me responda. A probabilidade disso ser perfeito tende a 100%. Claro, porque essas provas são repetitivas. Geralmente é a mesma banca, desde a época da construção das pirâmides do Egito, por exemplo, que o COPEV é a banca examinadora do Cefet MG. Só para te dar um exemplo aqui, assim a grosso modo. Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as casas se fecharam. Oi pessoal, eu sou a professora Jazzy, eu tenho um canal no YouTube quase que 100% focado em aprovação para colégios de primeiro ano, sejam colégios técnicos, de aplicação e até mesmo colégios militares. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como eu desenvolvi um material que vai te levar do zero até a sua aprovação em qualquer escola técnica ou de aplicação que seja do seu interesse. Eu vou te pedir aqui para esquecer as siglas, ok? Se você é de outro estado, de outro lugar, o nome da sua escola não é Cefet, não é Coltec, Colune, CEDAF, enfim, o que eu vou falar aqui vale para qualquer escola de nível de primeiro ano de colégios técnicos e aplicação. Tudo que eu vou falar aqui é baseado em técnicas de aprovação que levam grandes concurseiros ao êxito de passarem em suas vagas muito mais concorridas do que os colégios técnicos, por exemplo. E se essa técnica dá certo para eles, com certeza ela vai dar certo para você também. Eu tenho prova social de centenas, milhares de alunos que já usaram os meus materiais e conseguiram vagas nas melhores escolas públicas do país. Eu vou mostrar para vocês aqui o caso da Isabela. Eu tive um contato muito grande com o material, né, de videoaulas, né, de resolução de exercícios dela, que foi primordial para minha aprovação. O meu ponto de vista, a melhor forma de se estudar para as provas, né, dos colégios técnicos é refazendo exercícios de provas anteriores, porque além de você solidificar o conhecimento que você obteve, você treina para a forma como a prova vai requerer de você. Então, você não só se prepara para os conteúdos, mas você se prepara para a prova, que é o diferencial máximo do material da Jéssica, além de ter todo ele separado, bem feito, em vídeos de fácil entendimento, tudo sintetizado e organizado de uma forma que facilita muito a nossa vida, são uma forma, né, de resolução realmente visando a prova. Ela resolve os exercícios de uma forma rápida, né, entendendo que nós temos ali cerca de, normalmente, 3 minutos para responder cada questão, pelo menos era o que eu tinha, e aprender dessa forma, né, na velocidade e com o uso de vários conhecimentos para resolver as questões foi primordial para minha aprovação. Então eu super recomendo o material da Jéssica e fico muito feliz, né, de ter colhido os frutos desse estudo. E se você acha que esse conhecimento é só para colégio técnico, eu vou te mostrar um aluno que atualmente está no segundo ano e olha o que ele falou. Primeiro vamos mostrar o relato que ele deu quando ele foi aprovado. Passei 2023 nos VIPs e as aulas da Jazz.
puxado todo o processo, mas consegui primeiro lugar na ampla concorrência do IF. Esse aluno também passou no Cefet, tá? Grato por tudo a você, Jess. Você me ajudou muito e mudou a minha visão sobre as matérias e os vestibulares. Eu vou levar as suas aulas comigo para toda a vida. E quando eu passar em medicina, preste atenção nesse detalhe aqui, eu volto aqui de novo porque as aulas, o carisma, me ajudaram tanto a entender o ensino fundamental e o ensino médio. Obrigado por tudo, Jess. Agora você vai ver o que ele comentou depois de um ano, tá? Que ele fez o método Adiciona e já estava dentro lá do IF, no caso ele optou pelo IF. Devido à cidade dele, enfim, as condições lá de proximidade. A BR Games, eu passei no começo do ano na Federal graças a Jess. E a sua metodologia, o seu jeito de nos ensinar e nos apoiar é único e incrível. Com a Jess, eu aprendi muito. Aprendi a estudar de verdade. Esse ano, que ele estava no primeiro ano, né? Fui de 39 em 45 no Enem em matemática. No primeiro ano do ensino médio. Obrigada, ele me agradece, enfim. Quem aprende a estudar para colégio técnico vai levar esse ensinamento para a vida, para qualquer concurso de medicina, quando você vai estudar para concurso de gente grande, como eu brinquei aqui no começo do vídeo. Porque a técnica de estudo eficiente, ela vale para qualquer concurso. Esses e outros tantos casos são casos de sucesso nos estudos, de pessoas que entenderam a tática correta de estudar para alcançar a sua vaga nos colégios de primeiro ano. E qual é o segredo, basicamente? O primeiro dos segredos é você entender a seguinte coisa: a responsabilidade do seu estudo é sua. Você não pode confiar que você vai numa escola, num cursinho, e que aquele professor vai estar capacitado para te ensinar o que de fato você precisa. Sempre desconfie. Por quê? Às vezes aquele profissional é até um bom professor, ele é legal, ele é formado na área de atuação que ele está dando, por exemplo, um professor de matemática, mas ele não tem didática, ele não conhece muito bem a prova para a qual você está aplicando. Às vezes o professor conhece muito do Enem, da Unicamp e da FUVEST, mas de colégio técnico ele não manja. E aí o cursinho, é claro, para encaixar ele ali, vai colocar ele para dar aula de Cefet, de Coltec, por exemplo. Baseado no primeiro tópico que eu acabei de falar, você tem que entender que se o método da escola fosse eficiente, você não precisaria de cursinho, de método Adiciona, de buscar por conhecimento por fora. Concorda comigo? Isso é mais do que óbvio. Qual que é esse método da escola? É o professor ficar lá balangando beijo a vida inteira, falando mais que o homem da cobra, você fazendo anotações do que tá no quadro, certo? E depois fazer meia dúzia de questões aí, meia boca, e não aprender nada, correto? Isso não é eficiente. Deixar essa responsabilidade na mão do professor para te dar matéria não é eficiente. Por quê? O que de fato cai em prova é o que está nas provas, e você vai ter que fazer esse trabalho de conferir na íntegra, como se fosse uma religião, olhando na fonte, entendeu? Isso aqui caiu porque eu fiz a prova e vi que caiu. Por que nunca dá certo esse método? Porque ele é baseado em estudo passivo. Foca bem nessa palavra. Estudo passivo não vai fazer você passar em prova. O que faz você passar em prova é estudar de forma ativa, e resolver questões de prova é super, hiper, mega ativo. Você tem que raciocinar em cima do enunciado, interpretar um texto, selecionar a melhor alternativa, saber justificar por que aquilo é certo e que as outras são erradas. Então não há nada mais ativo do que estudar por questões. No caso de matemática, então, nem se fala, né? Você tem que resolver mesmo, é pôr a mão na lapiseira e fazer a questão. Sem calculadora, sem outras fontes, enfim. Treinar ali mesmo a sua expertise, a sua agilidade, as técnicas de cálculo, a forma de economizar tempo para fazer aquilo ali no tempo ágil de prova. Mas aí vem o terceiro passo, né, que você vai falar comigo. Mas Jess, eu não sei fazer as questões, então como é que eu vou estudar através de questões? É aí que eu entro. Eu resolvi para você, preste atenção, não foi uma, nem duas, nem três. Foram mais de 50 provas de todas as matérias para que você possa estudar através das questões de modo realmente assim, ó, entendeu? Eu não sei nem a palavra, né? De fato, de forma ativa, sem ficar vendo muita videoaula, sem ficar perdendo seu tempo com métodos passivos de estudo. Vou te explicar tudo. Em primeiro lugar, você precisa entender que ciências exatas e as demais matérias, vamos assim dizer, elas precisam de mecanismos diferenciados, elas têm tempos de absorção e de aprendizagem também muito diferenciado, e é claro, o processo cognitivo de resolver questões de um tipo de matéria é muito diferente e muito mais custoso às vezes do que de outras matérias. Então vamos colocar isso aqui em dois blocos. Primeiro é o bloco das exatas, física, química e matemática, e o bloco das outras, com todo respeito, como diriam os cariocas, né? Mas as outras nós vamos falar que é português, biologia, geografia e história. Compreendido? Para vocês entenderem a lógica do meu raciocínio. Em um processo seletivo como o Cefet, o Coltec, CEDAF, IF, ETEC, qualquer que seja, Colune, né? O seu colégio técnico, matemática será muito valorizada. Por quê? Porque pensando no ensino médio, nas matérias do ensino técnico, quase tudo ali é matemática. A base técnica dos cursos técnicos é baseada em ciências exatas. Então eles precisam cobrar um pouquinho aquilo ali de forma mais segura, para que eles tenham certeza que estão selecionando alunos aptos a continuarem no curso, se é que você me entende. Ainda que o colégio seja de aplicação, que não tenha o técnico, né? Matemática é de longe a matéria que mais vai elevar seus pontos e que você precisa focar muito bem. Algumas provas, além de terem mais questões, como é o caso, por exemplo, do Coltec, as questões de matemática têm peso 2, ou seja, elas valem 30 pontos na prova. E por esses e outros motivos, precisa da sua atenção maior. Então, como que matemática, física e química, né, são as exatas, elas são organizadas no meu curso? Primeiramente, eu separo
estudar todas, eu não disse uma, duas, três, 100, eu disse todas as questões de matemática dos colégios técnicos mais difíceis. Quais são esses colégios? Cefet, Coltec e Colune. Preste atenção. Ainda que você nunca tenha ouvido falar de uma dessas três siglas, é importante você entender, por exemplo, que o Colune é a melhor escola pública do Brasil. O Colune foi a única escola pública do país que teve alunos tirando nota 1000 na redação do Enem, só para você ter uma noção. Então a prova desse colégio, ela é muito forte, ela puxa a régua para cima. Se você está preparado para a prova do Colune, você está preparado para qualquer coisa. E aqui eu vou subir sua régua. Primeira estratégia, você tem que estar preparado para o pior e agradecer quando tiver o melhor na sua prova, que é o que eu garanto que vai acontecer, correto? Se você for tentar IF, CEDAF, Cefet, enfim, de outros lugares, você pode ter certeza que você vai conseguir fazer tudo com muita malemolência, porque você se preparou para o pior, tá bom? Então, voltando à estratégia de organização de exatas, eu pego todas as questões dessas provas, dá mais de 50 questões, e só de matemática tem mais de 800, e eu resolvo isso integralmente em vídeo. Então, eu vou unir o útil ao agradável, e dentro das próprias questões, eu já vou ensinar você a teoria. Assim, você vai saber tudo numa hora só, entendeu? Naquela coisa, vê teoria, esquece, não absorve, porque a parte teórica, né, de você fazer o estudo passivo, é pouca porcentagem que você absorve de fato. Você absorve mesmo quando você executa nas questões. Além das questões serem todas em vídeo, essas questões precisam ser organizadas de forma estratégica e linear. Você precisa começar a entender o conteúdo pelo assunto mais fácil, que vai te dar embasamento para você subir a sua escada do conhecimento nas exatas. Essa é a lógica, tanto da parte de matemática, de ser completamente em vídeo e ser organizado por assunto, quanto da parte de física e química. Que, olha só, física e química, por terem menos questões em cada colégio, eu faço de mais colégios para você ter mais questões para treinar. Então eu faço Cefet, MG, Coltec, Colune, CEDAF, IF de Minas, IF do Espírito Santo, IF de alguns estados do Sul, Cefet do Rio, enfim, eu faço muitos colégios para a parte de física e química. Então, até esse ponto, você entendeu que sim, exatas são mais difíceis, exigem mais tempo de estudo e também na hora da prova exigem mais tempo de execução. E você tem que estar altamente preparado e com o repertório na ponta do lápis. Você não vai chegar na hora da prova sem conhecer as questões que vão cair ali, porque essas questões são repetições. É a troca de banana por laranja de alguma questão que você já vai ter repertório através desse curso. Agora, vamos entender então como as outras matérias você vai estudar através de métodos de questões. Primeiro, essas matérias, elas não são tão ruins assim quanto matemática. Eu sou professora de matemática e eu sei que as pessoas, quase todo mundo, odeia mesmo matemática. Então as matérias de humanas, elas são mais fáceis. Com perdão da palavra, eu não quero gerar polêmica, mas é mais fácil de você aprender uma questão de geografia, de você entender ela, do que uma questão, por exemplo, de trigonometria, sei lá, de matemática punk, vamos dizer assim. Então, essas questões de humanas, elas não exigem tanto vídeo para você não ficar perdendo tempo. Então, a maioria delas, um comentário já resolve a sua questão. E eu fiz todas as questões comentadas em escrita. Essa parte do meu curso, diga-se de passagem, é um bônus. Essa parte, ela não é cobrada no valor final, né? Eu não me baseei nessa parte para estabelecer o valor final do meu curso. Então, é um bônus para o aluno estudar. E aí, como ele estuda por questões para matérias, né, digamos assim, de humanos, em geral. Vamos pôr humanos nesse nome aqui. Você vai assistir todas as questões. Aqui, a gente não tem tanta necessidade assim de que sejam organizadas em assuntos muito específicos e separados dentro das matérias. Por exemplo, geografia, você pode aprender relevo e globalização em ordens trocadas. Isso não faz muita diferença, porque não são matérias tangíveis. Já em matemática, não dá para aprender função do segundo grau sem ter vista do primeiro. Não faz sentido lógico na vida que você faça isso, né? Então, por isso que matemática exige aquela organização de escada, porque matemática é retroativa, não é? Ela tem pré-requisito, ela é vingativa, ela bate na sua cara muito mais do que as outras. E aí, essas matérias, então, a gente organiza enormes arquivos com todas as questões das provas das respectivas matérias, por exemplo, todas as questões de geografia, todas, são inúmeras, mais de 300 questões que a gente faz os comentários, e aí você vê a questão e depois você vê o comentário dela. Você não precisa caçar em outros lugares, porque a cada momento que você vai caçar ChatGPT, Google para fazer entender alguma coisa, você se distrai, acaba caindo no TikTok, no Instagram, jogando todo o seu tempo de estudo no lixo. Então o que eu fiz para a parte de humanas é otimizar o seu estudo para que você não perca tempo com futilidades, entendido? Para você não escorregar em casca de banana na hora do seu estudo. Então o primeiro passo é isso que a gente fez no curso, resolver todas as questões da prova para você saber de fato o que cai da prova, sem que nenhum professor te fale. Você vai ver que o cara da história é Getúlio Vargas na prova, porque ele cai demais. Inclusive, eu faço as análises, né, através das planilhas aí, daquele assunto que é campeão na prova, e eu deixo disponibilizada na parte aí do curso também. Tá? Então você vai ter acesso a essa noção mais percentual mesmo, digamos assim, né, do assunto que mais cai. Além disso, aí vamos lá, vamos pegar Getúlio Vargas aqui como exemplo para você entender. Getúlio Vargas cai muito, então eu indico outras listas de... Listras? Então eu indico outras listas de vestibulares, por exemplo, o Enem, coisas compatíveis ali com a prova, né, que eu vejo que caiu na prova e poderia muito bem cair no seu colégio técnico para você exercitar mais o assunto específico.
Primeiro passo foi o genérico, você viu tudo que cai no Cefet de história. Segundo passo, vou pegar Getúlio Vargas, por quê? Porque ele manda na prova, né? Simplesmente ele domina a prova do Cefet, por exemplo. Então vou pegar Getúlio Vargas para fazer questões sobre ele. E aí só depois, no terceiro passo, é que se houverem dúvidas, né, coisas ali que você precisa alicerçar, você vai assistir uma videoaula ou outra qualquer. Isso aí vai ser muito mais fácil para você. Você pega isso de graça no YouTube, você não precisa se preocupar nesse nível de achar que você tem que pagar, né, um cursinho, uma coisa. Não, tudo isso, depois que você tiver feito questões, você vai procurar por esse material um pouco mais teórico de uma maneira muito mais fácil, porque você vai ter todos os spoilers daquilo que você precisa focar, que é o que de fato caiu na sua prova, que caíram nas questões que você estudou. E aí é lógico que na organização do seu estudo, quando você for fazendo e voltando nas questões, você vai revisando também para não esquecer ao longo do ano. Ah, mas eu prefiro ver uma videoaula primeiro, então com licença eu vou me levantar e não vou mais conversar sobre isso com você. Mentira, amiguinhos, eu fui ali só buscar esse livro aqui para exemplificar para vocês, né, a palavra mindset. Significa mentalidade em português, eu vou preferir usar o termo em português, que eu acho mindset um termo meio cafona, né? Infelizmente as pessoas se apropriaram desse termo de forma vulgar para poder espalhar mentiras por aí, tá? O mindset, ou mentalidade de crescimento, que é o que você precisa ter, é o de sempre pensar o seguinte: só fica forte quem faz força. Você só aprende se você usar sua própria cabeça, entendi? Você não pode ser dependente de outras pessoas, você tem que se tornar um pouco mais autodidata e trazer essa responsabilidade para si. Além do mais, você não pode ter medo de encarar desafios só porque eles são novos para você, porque senão você nunca vai crescer, você vai ficar enfrentando a mesma coisa, a mesma mesmice, né? A mesma mesmice. Mas enfim, de ficar vendo aula, deixar o professor falar tudo o que precisa e aí você vai lá e faz 3, 4 exercícios e contenta com isso. Pelo amor de Deus, né? Esse livro trata de 2 tipos de mentalidade. A de crescimento, que são as pessoas de sucesso, os alunos de sucesso, e a mentalidade fixa, que é aquele aluno que eu nasci assim, vou crescer assim, morrer assim, o Gabriela, né? Aluno Gabriela. Ele nunca faz nada de além do que é solicitado, ele só faz o básico, né? Aquela pessoa que tem o ego muito elevado, eu não vou tentar fazer questões porque eu vou errar. Eu não sei fazer, eu vou errar. Então primeiro eu tenho que ficar vendo toda a aula. Aí quando pega as questões e erra, o aluno fica assim desesperado, começa a chorar, prefere deixar aquilo de lado do que encarar de fato a dificuldade do rolê mesmo, né? Por quê? Porque aquilo fere o ego dele, né? Aquilo maltrata ele, mostra que ele não sabe muita coisa. Infelizmente, amigos, todos nós sabemos muito pouco. Você precisa partir desse pressuposto, que você sabe sim pouco. A sua escola, em geral, é fraca. Eu tô falando aqui para 99% das pessoas, a sua escola é fraca. Mesmo que ela seja particular, tá? Tudo tá no mesmo balaio ali, ó. Ensinando mais do mesmo. Mastiga o rolê e bota na boca do aluno só para você engolir. Sendo um aluno mediano, você já tá conseguindo muito bem na escola. E aqui o rolê é diferente. Então, esse curso, além de te ensinar a fazer questões de prova, de aprender o conteúdo, ele vai te trazer uma filosofia de mentalidade de crescimento, que é aquela que você precisa para ser um aluno cefetiano. Eu vou colocar na sua cabeça, nesse curso, que você deve estudar como se você já fosse um aluno do Cefet, do Colune, do Coltec. Você já tem que estudar com uma mentalidade que você vai precisar estudar lá dentro. Quando você tiver essa mentalidade de Cefeter, de Colteciano, de Coluner, de estudo, né, já na sua fase de preparação, não vai ter erro. Por quê? Porque você vai usar todas as ferramentas de forma certa, você não vai perder tempo com coisa besta, sabe? Procurando coisa por aí, aquele estudo todo capenga. Às vezes você passa 12 horas por dia estudando e não é suficiente, porque não é sobre tempo de estudo, e sim de qualidade, de técnica, de estratégia, de desempenho, de avaliar os seus pontos fracos e melhorar eles, né? De saber fazer as coisas com um pouco mais de agilidade, acelerar um pouco mais o seu raciocínio, porque a escola, ela tá colocando o seu raciocínio assim, ó, tá só deixando mais lento, porque cada vez menos você precisa pensar nas escolas. Infelizmente, é o que eu falo com você, com dor na alma, é isso que tá acontecendo por aí. Tinha um meme na camisa do Coltec que eu gostava muito, que falava mais ou menos assim: estudar no colégio X, R$2.000. Estou falando valores hipotéticos aqui, porque eu nem sei o preço das escolas particulares, né? Estudar no colégio Y, R$3.000 por mês, né, de mensalidade. Estudar no colégio Z, R$1.800. Estudar no Coltec não tem preço. É exatamente isso. Educação é investimento. E é uma coisa que nada pode pagar. É a educação de qualidade, né? É a educação eficiente, aquela educação que te proporciona oportunidade. E isso você vai ter nas escolas técnicas. E o meu material é um material completamente enxuto, sem encher linguiça, otimizado para você fazer tudo o que você precisa no seu ano de preparação da forma mais rápida e eficiente possível. E isso, literalmente, não teria preço. Mas é claro que eu vou ter que precificar esse material, óbvio, porque afinal de contas as minhas contas não se pagam sozinhas, mas ainda assim esse material não chega nem a 10% do valor de um cursinho mais renomado que vocês veem por aí. E é um material que dispensa com toda certeza a sua necessidade de cursinho. Agora, a recíproca, ela não é verdadeira. Eu tenho inúmeros alunos de cursinho
que optaram no primeiro momento por fazer cursinho, se matricularam, né? Estão lá e buscam o meu material para resolução de questões. Por quê? Porque eles veem que o cursinho é apenas uma escola melhorada, digamos assim, né? Vai lá, tem o professor balangando beijo, contando matéria, ele escreve no quadro um resumo ali, você escreve no seu caderno com letra linda, aquelas canetinhas coloridas maravilhosas, né? Aquele lettering, perde horas de tempo fazendo resumo. E aí, na hora que você vai fazer a questão mesmo, você vê que você não sabe, né? É aí a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Porque o menino não consegue fazer a questão. Aí vai ter aqueles dois alunos que eu falei, o de crescimento, mindset de crescimento, e a mentalidade fixa, né? O fixo pensa assim, vou fingir que eu tô entendendo aqui, tampa o sol com a peneira, né? Tipo assim, não, tá bom, não preciso ficar me esforçando tanto, porque eu já sou inteligente, eu já sou bom na escola, eu sou bonita pra caramba, eu sou toda natural, não é? E aí, esse aluno fica ali na mesmice. Já o aluno do mindset de crescimento, ele reconhece que ele não tá sabendo bem, que ele precisa melhorar, e aí acaba procurando o meu material também pra alicerçar melhor nas questões. Então, por isso que eu te digo, o meu material dispensa cursinho, mas a recíproca não é verdadeira. Então, se eu fosse você, eu clicava logo nesse botãozinho aqui abaixo e garantia o seu curso pelo preço proporcional do começo do ano, né? Porque a gente vai aumentar no decorrer do ano esse material, porque ele entrega, né? Ele entrega. Sinto muito, modéstia à parte, eu não queria falar isso aqui, mas entrega. Ele põe na sua mesa a sua aprovação. E depende de você fazer a sua parte e agir com essa mentalidade de crescimento nos estudos. Mas o material entrega muito mais do que o valor que ele é cobrado e ele vai aumentar de valor. Então você trate de aproveitar logo para não se arrepender depois, tá bom, Bergers? É isso aí, vejo vocês lá dentro do Cefet, do Coltec, do Colune, do IF, do CEDAF. Enfim.